Bonjour à tous, bonjour à toutes e Pode ser em português. Passo a falar em português, mas como estou sentado aqui em Paris, eu quero dar as boas-vindas a todos e muito especialmente à escritora Lídia Jorge, com a sua enorme generosidade, aceitou participar nesta homenagem, nesta evocação de Eduardo Lourenço. Eu estava a dizer que é para a delegação em França, a Fundação Carlos Gulbenkian, é sempre um prazer e podemos contar com a sua colaboração. Lídia Jorge, como todos sabemos, nem vale a pena referir, é um dos nomes, voz incontestável da atualidade das letras em Portugal, uma figura em par da reflexão sobre a nossa contemporaneidade. Posso pouco mais, é quem tantos vemos, e sobretudo textos de uma beleza. O belo é algo que é, pessoalmente, e para todos que tentamos, de uma beleza que nos enriquece qualquer obra nova que nos oferece e ainda nos enriquece mais a releitura das suas obras. Eu não quero só agradecer ter aceitado fazer parte destes encontros da biblioteca e passo a palavra à coordenadora da biblioteca, a doutora Cristina Costa, mas a escritora Lídia Jorge, mais uma vez, é para nós uma enorme honra e um orgulho que tenha aceito este convite. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Diretor. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um encontro da Biblioteca Gulbenkian, em Paris. Em nome da Fundação Carlos Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde a escritora Lídia Jorge para evocar a memória, o percurso e o pensamento da personalidade única que foi Eduardo Lourenço, neste ano em que se celebra o seu centenário. Muito obrigada, Lídia Jorge, por ter aceitado o nosso convite e contribuir deste modo para o entendimento e conhecimento de Eduardo Lourenço. O centenário de Eduardo Lourenço, que se cumpriu no passado dia 23 de maio e que foi já assinalado a 9 de março em Lisboa, na Fundação Carlos Gulbenkian, com o colóquio Eduardo Lourenço, uma vida escrita. Foi acompanhado da inauguração de uma exposição de retratos de Eduardo Lourenço, da autoria do fotógrafo Vitorino Coragem, intitulada Ver é Ser Visto, com o apoio da editora Gradiva. Foi de igual modo o momento do lançamento do 13º volume das obras completas de Eduardo Lourenço, que a Fundação Carlos Gulbenkian tem vindo a publicar. Este último intitulado O Labirinto da Saudade e outros ensaios sobre a cultura portuguesa. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro, num dia feriado, e para garantir o bom desenrolar da sessão e da sua gravação, pedimos a todos que mantenham os vossos microfones fechados. Um tempo de questões será reservado no final da sessão, e a partir desse momento poderão dialogar com a escritora Lídia Jorge, que terá o prazer de responder às vossas questões ou comentários. Quanto a Eduardo Lourenço, que nasceu em 1923 em São Pedro de Rio Seco, na Guarda, lecionou em diversas universidades, desde Coimbra até Brasília, passando por Hamburgo, Heidelberg, Montpellier, Grenoble e Nice. Autor de uma vasta obra, debruçou-se sobre uma grande variedade de temas filosóficos, políticos, culturais, religiosos e literários, tendo dedicado a grande parte dos seus estudos a grandes figuras da literatura portuguesa como Luís de Camões, Antero de Quental e Fernando Pessoa. Foi colaborador de longa data da Fundação Carlos Gulbenkian como administrador não executivo entre 2002 e 2012. Ao longo da sua vida recebeu numerosas distinções, entre as quais o Prémio Europeu de Ensaio Charles Vaillant, o Prémio Camões, o Prémio Pessoa e o Prémio da Academia Francesa. Eduardo Lourenço deixou-nos a 1 de dezembro de 2020, mas deixou-nos um legado muito importante, uma vasta obra diversa e multifacetada. Uma hora não será suficiente para abordar todos os temas, mas teremos o auxílio de Lídia Jorge para nos esclarecer sobre certos aspectos. Quanto à nossa convidada, como já foi dito, ela dispensa qualquer tipo de apresentação longa, já que possui uma vasta produção bibliográfica.
Lídia Jorge é uma das vozes mais importantes da literatura portuguesa de renome internacional. A sua obra de ficção foi distinguida com numerosos prémios em Portugal como no estrangeiro. Publicou em 1980 o seu primeiro romance, O Dia dos Prodígios, um dos livros mais emblemáticos da literatura portuguesa, que, segundo Eduardo Lourenço, foi a revelação de uma autora e de uma década. Desde então, publicou vários títulos nas áreas de romance, conto, ensaio, teatro e poesia. Em 1988, a Costa dos Murmúrios proporcionou-lhe o reconhecimento internacional e viu a sua adaptação cinematográfica pela realizadora Margarida Cardoso em 2004. Os seus livros foram galardoados com principais prémios nacionais e mesmo internacionais. Amplamente traduzida e publicada no estrangeiro, Lídia Jorge ganhou notavelmente a primeira edição do prestigiado Prémio Albatros da Fundação Günter Grass, em 2006, e em 2014 o Grande Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura. Em 2020 recebeu o Prémio Internacional do Livro de Guadalajara para Literatura em Línguas Românicas, que lhe foi atribuído pela originalidade e subtileza do estilo. Mais recentemente, foi-lhe atribuído o Prémio Vida Literária Vítor Aguiar e Silva e Misericórdia, publicado em 2022, é o seu último romance. Muito obrigada, Lídia Jorge, por estar aqui conosco para relembrar a pessoa que foi Eduardo Lourenço. Mas antes de iniciarmos este diálogo que vamos ter, vamos ver dois excertos do documentário O Labirinto da Saudade, da autoria de Miguel Gonçalves Mendes, uma adaptação da obra homónima de Eduardo Lourenço, que venceu o Prémio Sofia de Melhor Documentário da Academia Portuguesa de Cinema e o Prémio de Melhor Filme Português nos Prémios Cinema Sétima Arte 2018. Eduardo, pode entrar. Entra, vai, fica à vontade. O sonho é seu, Eduardo, fica à vontade. Eduardo, você fala no Labirinto da Saudade de 4 grandes traumas de Portugal. A independência do Brasil não está entre eles. A perda do Brasil não foi um trauma para Portugal. Por quê? Professor, um momento, tenho uma chamada para si. O amigo não pode provar que português chama português porque nasceu em Portugal. Mas pode imaginar que Portugal nasceu e foi construído já por portugueses. Que eram os homens incríveis que viram na Península Hispânica um país que nunca ninguém tinha visto. Eles olharam para o mapa, como se isso fosse possível, e viram ao longo da costa aquele país novo e resolveu construí-lo. Foi importante? Foi inesperada, porque já não esperava que lá onde está Caro Agostinho da Silva ainda se lembrasse de mim. Uma espécie de santo laico, tinha uma visão profética, dizer que devíamos pensar que o centro no mundo de fala portuguesa e de Portugal já não era Portugal, mas que era o Brasil. Em todo caso, muito obrigado por tudo. Eduardo, sobre aquela dúvida, sobre se o Eduardo é apenas um filósofo ou apenas um ensaísta, eu quero dizer-lhe que o Eduardo é um ensaísta e um filósofo que escreve com linguagem comovida. A isso se chama poesia. O Eduardo é o poeta do nosso pensamento. Certo que estes momentos fazem surgir recordações.
Lídia Jorge, quando e em que circunstâncias conheceu o professor Eduardo Lourenço? Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. O som. Não estamos a ouvi-la. Não está a ouvir. Tem de ativar o seu micro. Tem de ativar o seu micro. Agora? Muito bem, sim senhora. Perfeito. Peço desculpa. Esta introdução seria uma introdução digna do Eduardo Lourenço. Era assim mesmo que ele tratava com os maquinismos modernos. Nessa medida, só nessa medida eu me pareço com ele. Queria dizer que, antes de mais, agradecer a presença de todos e também agradecer as palavras do diretor da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Muito obrigada, Nuno Vassal e Silva, pelas suas palavras. Também pelas da Cristina Costa. Eu conheci o Eduardo Lourenço em meados dos anos 80, em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Fui convidada para participar de um colóquio e eu verdadeiramente nem sabia bem que eu ia encontrar. Cheguei um pouco atrasada, sentei-me na mesa, havia várias pessoas, vários homens sentados no estrado. E o que aconteceu foi que comecei a ouvir um homem falar, a caracterizar Portugal, a caracterizar a partir de um estado de dualidade, de incapacidade, um país como um país incapaz de ligar aquilo que é a vontade de sonhar, a capacidade de sonhar com a capacidade de agir, e a certa altura comecei a perceber que esse homem estava a relacionar aquilo que dizia com o Dia dos Prodígios e com o Cais das Merendas. E quando terminámos, dirigiu-se-me e era o Eduardo Lourenço. E então, a partir daí, nós fizemos uma amizade profunda, uma amizade continuada que durou 40 anos e uma amizade, sobretudo, baseada no gosto pelas ideias. Em geral, as ideias eram dele, eu limitava muitas vezes a escutar, mas, na verdade, foi um encontro único que tive na vida e que eu agradeço à vida ter-me proporcionado esta amizade, porque, além do mais, além de um pensador, conheci um homem extraordinário pela curiosidade que tinha pelo mundo, pela ironia que tinha em relação à vida, pela ironia que tinha em relação a si próprio e pela capacidade de espanto que ele tinha diante do mundo. Foi alguma coisa de muito fundamental, que não desapareceu apenas porque a memória está aí e as dezenas de livros dele também estão para dizer que o seu pensamento e o eco da sua vida está conosco. Obrigada. Relativamente aos excertos que acabamos de ver, como surgiu esta aventura na participação do documentário do Labirinto da Saudade de Miguel Gonçalves Mendes? Poderia talvez falar da gênese do projeto? Bem, foi muito interessante porque quando o Miguel me telefonou a dizer que o projeto, eu achei muito interessante porque ele dizia alguma coisa que é muito clara, que o filme seria baseado numa espécie de sonho. Sonho era o script que ele tinha imaginado, era construído na base de um sonho. E queria que nós reagíssemos a estímulos, portanto reagíssemos no momento perante o Eduardo. Não havia um guião propriamente, ele tinha um guião, mas era um guião em que cada personagem que entrava estava solto para falar. Isto amedrontou-me bastante, em primeiro lugar porque eu nunca fui atriz, não é? Era a primeira vez que ia participar de uma longa-metragem como interveniente, e depois porque não fazia a ideia que pergunta é que me iria ser
me iria ser dirigida. Ele disse vagamente, era para identificar o Eduardo, mas eu não sabia bem o que é que iria acontecer. E, portanto, a certa altura, quando cheguei ao Bussaco, aí percebi, estava tudo montado, e percebi que aquilo que me era pedido era que eu entrasse no sonho do Eduardo Lourenço como uma telefonista aí dos anos 50, talvez. Vestiram-me com aquelas batas e puseram-me diante daquelas cavilhas e portanto, daquele guichê. Portanto, tudo o resto foi um impromptus que tive de fazer ali daquele momento, e foi muito, muito difícil, como podem imaginar, talvez pressionada enfim, pela circunstância, eu acabei por dizer aquilo que talvez, se eu tivesse pensado muito, não tivesse dito, no fundo caracterizando como o poeta do nosso pensamento. Se a Cristina me permitir, eu gostaria de dizer porque é que isso me veio à cabeça como síntese. No fundo, porque eu, que privava com o Eduardo, sabia do desgosto que ele tinha de não ser um poeta. Ele muitas vezes dizia, com todo o exagero, enfim, da sua própria perspectiva e da sua forma como ele tinha bastante, um pouco picaresca de falar de si, ele, quando estava reunido conosco no PEN Club ou na Associação Portuguesa de Letras, ele dizia que daria tudo, daria todos os livros dele por um poema que pudesse ter escrito. O que ele queria era escrever poemas, e que dizia, é por inveja que eu interpreto os poemas dos outros. Até que ponto isto era verdade, até que ponto não era verdade, não me interessa. O que interessa é que, de facto, não só a linguagem dele, a linguagem natural, coloquial, como toda a obra do Eduardo é uma obra poética, é eminentemente poética. Pode-se caracterizar de várias formas, a análise que ele faz do mundo, da criação, da terra, de tudo, de Portugal, a Europa, os poetas, tudo. Mas a verdade é que ele faz alguma coisa de uma importância extraordinária, que é, deixa passar o estremecimento da linguagem poética para o pensamento filosófico. E isso distingue de muitos, enfim, de quase todos os grandes filósofos como ele, e, portanto, naquele momento eu acabei por dizer aquilo que talvez, se eu tivesse pensado muito, não chegaria lá. De facto, ele continua a ser um poeta, sobretudo um poeta do nosso pensamento. Muito obrigada, venho responder à pergunta que vinha a seguir. Muito bem. Portanto, e que temas percorrem os corredores do pensamento de Eduardo Lourenço? Bem, o Eduardo é, como toda a gente sabe, alguém que se interessou, quando eu digo que ele se interessou pela criação inteira, sabem que é verdade, não é? Portanto, ele como filósofo atravessa a dúvida sobre o sentido do humano, o sentido da história, o sentido da existência, no fundo. Agora, há temas específicos que todos nós sabemos, para ele, e eu digo o tema talvez fundamental, aquele pelo qual ele começa e no fundo acompanha toda a vida até ao fim, que é de facto a cultura, o sentido da cultura, o sentido da poesia sobretudo, o sentido do literário, do mundo literário. A poesia para ele, a que depois, sobretudo na última parte da obra, ele junta, em sentido lato, cria uma poética em torno não só da poesia propriamente dita, mas da narrativa e da pintura, da música, do cinema, que são, digamos, cantos muito, muito particulares dele, aspectos muito particulares, a pintura. Portanto, ele no fundo interessa-se pela criatividade, o sentido dos criadores, porque é que os criadores, nas várias disciplinas, agem assim e produzem assim. Mas tem depois os outros temas fundamentais, que são Portugal, o que Portugal foi, o que Portugal é, o que Portugal será, como ele prevê Portugal. Depois, Portugal e a Europa,
nos dois cantos, digamos, nos dois aspectos, ele associa-os bastante, não é? Ele não vê um desenho, nunca vê o desenho da Europa sem falar de Portugal, nunca fala de Portugal sem desenhar a questão da Europa. Depois há um outro tema que é Portugal e a Europa no mundo. De um ponto de vista da história, como é que Portugal e a Europa se defrontam diante do mundo. E ele, na verdade, foi implacável, quer com Portugal, quer com a Europa. Ele foi sempre implacável, até os últimos textos, mas ele faz isso sempre, em meu entender, na ideia de uma espécie de que há uma redenção por fazer. E isso é um outro aspecto do Eduardo, que eu acho. Não só do convívio com ele, mas sobretudo da obra, que é o que aqui interessa, que era o sentido da nossa redenção, de como é que nos redimimos, como é que os seres humanos se redimem da sua própria natureza e se redimem daquilo que fizeram, daquilo que fazem perante a história. Essa descrição que ele faz da história, que é uma descrição, eu não diria pessimista, eu diria que é onírica, mas a cores de sangue. Ele faz isso, digamos, com o sentido de que deveria haver uma redenção. Eu acho que isso é muito, muito claro. A primeira vez que eu ouvi a frase de Adorno de que à luz da história, à luz da redenção, a história surge naturalmente deformada, foi dele. E eu acho que ele tem sempre esta perspectiva, de que a história carece de uma redenção, que é, em sentido amplo da humanidade, aquilo que no fundo que ele pensa em relação aos homens. E é assim que eu leio o princípio, inclusive, da heterodoxia. A heterodoxia, esse grito de rebeldia, em que ele chama que cada ser humano, no fundo, pense por si, haja por si, e não submeta o seu pensamento à ortodoxia. Eu acho que é nesse desejo que ele tem, um desejo profundo de cada ser humano busque um sentido para si, para a sua própria existência. Portanto, esta resposta vai muito longa para a Cristina, devo estar a complicá-la, mas na verdade é tão abrangente como um filósofo que é, não é? Por isso, quando se diz que ele é um filósofo que não criou um sistema, não precisa de criar um sistema, não precisou. A obra dele é incompleta precisamente porque eu acho que é perfeita nessa incompletude e está ainda por se manifestar, por se criar o mapa da sua unidade de pensamento, aliás, para a qual há um livro que acaba agora de sair, penso que estará agora a ir para as livrarias aqui em Portugal, um livro da Margarida Calafate Ribeiro e do professor Roberto Vecchi, um livro que se chama Uma Geopolítica do Pensamento, que é uma tentativa de criar um mapa do pensamento do Eduardo. Isto é como um livro que serve de portal para a entrada da obra do Eduardo, obra que é tão dispersa, que é tão longa, que felizmente a Fundação Calouste de Gulbenkian agora está portanto, a publicar a obra completa desta forma extraordinária, porque eu que ainda tenho os livros publicados uns após o outro, como eles nem sempre têm as datas, está tudo incompleto nas edições, é uma confusão muitas vezes criar a genealogia, digamos assim, dos livros, do pensamento dele. Mas este livro, Uma Geopolítica do Pensamento, ajuda a que as pessoas, os leitores, encontrem uma forma de penetrar na obra do Eduardo digamos, com azimutes, não é? Para de facto não se perderem.
Obrigada. Portanto, relativamente ao que foi dito na introdução, a apresentação, tínhamos falado que ele interessou-se essencialmente por Luís de Camões, Antero de Quental, Fernando Pessoa, Miguel Torga, Jorge de Sena e tantos outros nomes e momentos das letras portuguesas que foram objeto de estudo das suas obras. A seu ver, a Lídia Jorge, quem é que o professor Eduardo Lourenço privilegiou mais, ou por quem sentiria um carinho mais especial relativamente a autores literários? A lista é consequente. Bem, ele tinha carinho por muitos, carinho por vários. Uma vez ouvi na Gulbenkian, precisamente em Lisboa, uma conferência sobre Antero e percebia-se perfeitamente o carinho, por exemplo, que ele tinha por Antero. Ele fez uma exposição na Gulbenkian tão forte, que as pessoas aplaudiram imenso e depois passaram o microfone para o público. Não houve ninguém que fizesse uma pergunta. E ele ficou muito desiludido. E no intervalo ele perguntou, mas nem a Lídia, ele estava muito magoado, e disse, nem a Lídia fez uma pergunta. E eu disse, acredito que ficámos todos de tal maneira crendo que o Eduardo tinha entendido profundamente e amado profundamente o Antero, que era impossível nós acrescentarmos alguma pergunta. Enfim, não o convenci com certeza, mas penso ter dado a imagem do impacto que ele dava quando falava dos poetas e dos escritores. Na verdade, isso era tão forte, e com o Pascoais e com outros também, mas, por exemplo, neste último JL, o JL publica um texto da Sofia de Melgbreiner e outro do Virgílio Ferreira, e é muito interessante que ambos mostram que falam de que ninguém mais, sobretudo a Sofia sublinha isso, de que ninguém mais habita e é capaz de entrar para dentro da obra dela, neste caso, como ele. E isto é verdade, eu podia testemunhar de várias formas isso, mas não há dúvida que o poeta dele é Pessoa. Não há dúvida nenhuma. Eu estive a ver e lembro o seguinte, que em 73, logo em 73, ele publica o Pessoa Revisitado. Portanto, digamos, só Pessoa é que entra como título das obras, não é? Pessoa Revisitado. Depois, Fernando, Rei da Nossa Baviera, entra em 86. E, finalmente, o Lugar do Anjo, Ensaios Pessoanos, é de 2004. Portanto, só esses 3 volumes dão a ideia, digamos, da importância enorme que ele dava à Pessoa. Aliás, eu creio, e isto não será uma inconfidência, porque o Eduardo era aberto, o que me disse a mim, disse com certeza a muitas pessoas, não fui com certeza privilegiada por isso, mas a ideia de que ele tinha, de que tinha uma chave para entrar no Pessoa. E ele teve, de facto, uma chave especial para entrar no Pessoa. Isto é, qualquer ensaísta atual, para entrar em Pessoa, tem de passar pela candeia acesa nos portais de Pessoa, que é Eduardo Lourenço. E eu lembro-me do desgosto que ele ia tendo de não ter o prémio Pessoa, porque ele dizia, eu dava todos os prémios em troca do prémio Pessoa, e demorou algum tempo, não é? E havia toda uma história em torno disso, porque ele deixou de pertencer ao júri do prémio Pessoa por um acaso, segundo ele me contou. Na altura não podia, não sei porquê, mas foi interpretado como ele querendo sair do júri para que lhe atribuísse o prémio. Ora, ele não fez isso de propósito, não é? Mas então ele dizia que o castigavam por ele ter saído e que trocaria todos os prémios, de facto, por o prémio Pessoa. Finalmente teve o prémio Pessoa, foi uma grande alegria e ele estava tão emocionado nesse dia em que recebeu o prémio Pessoa, que fez um dos discursos piores que eu já ouvi, porque, digamos, não conseguia encontrar a forma
de agradecimento e ele precisava de fazer um discurso. Ora, o que ele precisava naquele momento era estar calado, não é? Porque de facto ele alcançava aquilo que eu sempre tinha desejado. Pois, além de uma profundidade e justeza nos seus ensaios e críticas literárias, e como falou há pouco, que era um poeta na sua maneira de ser, deparamos por vezes com um tom irónico e melancólico em Eduardo Lourenço. Aliás, em Heterodoxia 1, ele diz: não há ensaísmo feliz na sua essência, é uma escrita de desastre pessoal. O que é que tem a dizer sobre? Aquilo que eu disse há pouco, que o Eduardo tinha, era como se tivesse duas lâmpadas. O Eduardo tinha uma crença na vida que ele transmitia na atividade diária, uma crença ilimitada nos seres humanos e na capacidade do pensamento humano e na capacidade da salvação humana que ele manifestava diante dos seres da natureza, diante dos amigos, diante das pessoas. E no júbilo por encontrar obras a nível do pensamento grandiosas e júbilo diante das obras literárias e de qualquer obra de arte. Portanto, ele salva-se sempre, a salvação dele era como, em geral, é dos poetas e é dos criadores, é dizer: o mundo pode não ter salvação, mas nós continuamos a criar no sentido de opor à vida que é negra, que é um desastre, opor a esperança de criar um mundo alternativo. Isso era de facto muito, muito importante nele. E eu muitas vezes, quando chego ao fim dos ensaios dele, eu tenho a ideia de que de facto o caminho que ele percorre para criar textos de pensamento é o caminho que os escritores percorrem para criar obras de arte. Isto é, chegam ao fim e existe um oxímoro. Aquilo onde se diz não, está-se a dizer sim. Quando ele diz isto vai ser uma catástrofe, isto pode ser uma catástrofe, ele está dizendo que não seja uma catástrofe. Aliás, há um texto admirável dele publicado só um momento, publicado no Público, a 13 de agosto de 1995, quando a bomba de Hiroshima fez 40 anos. E o texto chama-se O Efeito Hiroshima. Quando se chega ao fim, vê-se a análise que ele faz, é de facto que o apocalipse foi ensaiado e aquilo que nos resta é preparar-nos para um outro apocalipse. Aliás, são palavras que nos dizem, é um texto de hoje, é um texto que perante o mundo que nós hoje estamos a viver, é um texto que poderia ser reproduzido de novo como se fosse o texto que ele escreveria hoje sobre o risco que nós estamos a atravessar. Porém, a ideia que se tem quando chega ao fim, apesar das palavras com que ele termina, nós temos a ideia de que, no fundo, ele diz: eu pinto-vos o apocalipse para que o evitem. E se a Cristina me permite, e não massa muitas pessoas, eu leio as últimas palavras com que ele encerra esse artigo. Ele diz: Hiroshima é um não lugar, uma Pompeia fabricada de mão pensada pelos homens. Os japoneses deviam tê-la conservado assim, arrasada como Cartago pelos novos romanos, insuportável à vista e intolerável para o coração. Preferiram dissimulá-la e ninguém está lá no seu lugar para o julgar. Para sobreviver, incorporaram o esquecimento na sua história privada. Sem o saber, inauguravam a sério a lúdica era da pós-modernidade, que não é culto pedantismo de intelectuais europeus expulsos de uma história como fonte de sentido, mas tempo de gente que incorpora o esquecimento Hiroshima
por saber demais que sem ele desembocaria descalça num terraço com vista privilegiada para o nada, aquele onde tão festivamente estamos. Estas palavras são palavras dolorosas, não é? Mas são palavras de um aviso extraordinário, não é? Quando ele diz que abrimos a janela para o nada, não é? E diz, não deveriam ter reedificado Hiroshima, deveriam ter deixado assim tal e qual, para que ficasse à vista, para que ficasse à vista, para que não incorporássemos no nosso esquecimento, não é? E quando há dias eu vi Bucha reedificada, eu pensei exatamente isto, não estava a pensar no texto de Edgardo Lourenço, mas é o mesmo pensamento que nos percorre, que é o pensamento de que reedificar rapidamente é para as pessoas sobreviveram naturalmente, mas ajuda a esquecer a tragédia, e ela deve ser mantida pelo menos o tempo suficiente para nós ampliarmos e imaginarmos um mundo assim, não é? E o Eduardo, de facto, deixa este aviso com tantos anos de antecedência, mas um aviso de facto que diz respeito aos dias de hoje. Portanto, a palavra de Eduardo Lourenço mantém-se viva e relativamente à questão da memória, do trabalho da memória que deve ser preservado. Vamos tocar noutro assunto, a questão da identidade portuguesa. Intérprete incontestável da cultura portuguesa, destaca-se na sua produção ensaística a obra Labirinto da Saudade, psicanálise mítica do destino português, um livro que foi publicado pouco tempo depois da Revolução de Abril de 1974. Temos aqui um pequeno excerto de uma entrevista concedida a António Guerreiro na revista Relâmpago de 2008, na qual Eduardo Lourenço diz: no contexto cultural português, o meu lugar não deixa de ser o de outsider, e grande parte da atenção que os meus livros merecem vem igualmente de outros outsiders. E como os meus livros não têm uma sequência clara, muitos deles são muito marcados pela contingência e são diversificados nos seus objetivos, acabo por não saber muito bem como é que eles são percebidos. Fundamentalmente, sou identificado com o Labirinto da Saudade. Este rótulo que me foi colocado deve-se certamente ao facto de esse livrinho ser o único dos livros que suscita interesse por parte da gente dos mais diversos credos. Como decorreu a recepção desta obra em Portugal na altura em que foi editada? Bem, eu não sou uma pessoa que tenha uma perspectiva sistemática destes assuntos e, portanto, tenho dificuldade sei que foi polémico, sei que houve várias pessoas, vários críticos que se referiram, digamos, como achando que havia pessimismo, que era sobretudo uma estrutura de pensamento que conduzia a beco sem saída, mas a verdade é que suscitou interesse por toda a parte, não é? E a prova disso foram as sucessivas edições e depois os sucessivos editores que se interessaram por este livro. E ele continua a ser, de facto, uma matriz para nós, porque quer queiramos, quer não, ele acabou por, tendo uma perspectiva freudiana do assunto, por vezes junguiana também penso, mas sobretudo freudiana, da criação do trauma e ter percebido que era o trauma para onde nós ciclicamente íamos, o que não é só de Portugal. Quer dizer, todos os países penso que podem ser lidos um pouco dessa forma, porque os ciclos históricos das nações, dos países, é permanente. Perdão. Perdão. Agora, para Portugal ele foi certeiro, mais do que nos traumas, porque ele aplicou, o livro não é bem claro sobre quantos traumas, uns dizem 5, outros dizem 4, outros dizem 3, eu ando ali à volta e encontro de facto 4 traumas que ele apresenta, mas a verdade é que, para além dos traumas que acompanham de facto os momentos gravosos da história portuguesa e como depois dos ciclos de esplendor ou pequeno esplendor mergulhamos de novo,
o que o Eduardo nos entregou foi sobretudo uma ferramenta de análise. E hoje, percebendo como a Europa, o que está a acontecer, e aplicando no caso português, nós estamos sempre a pensar no labirinto da saudade. Hoje, concretamente, o que se está a passar em Portugal, não há dia nenhum que não haja 2 ou 3 cronistas que não dizem, como dizia Eduardo Lourenço, e as pessoas dizem, depois de um período em que tínhamos esperança, não sei, aqui está a crise. E mesmo que essa crise seja de natureza internacional, que seja de natureza civilizacional, a ideia para o interior de Portugal é de que nós estamos com uma espécie de fatalidade a viver ciclos e contraciclos e eis-nos outra vez a cumprir a profecia e sobretudo a aplicar a análise do Eduardo. O Eduardo foi de facto muito hábil nesta construção de um país ciclotímico que de facto corresponde à verdade. Quer dizer, somos um país, como ele acaba sempre por dizer, e não só no labirinto da saudade. Esta análise ela vem desde a heterodoxia. O primeiro texto da heterodoxia, que é sobre Portugal e a Europa, de certa forma já tem o embrião deste pensamento, não é? Ora, o que acontece é que ele vê e há alguma coisa que se observa na realidade, que nós somos um país carente de reconhecimento porque em certos momentos nos colocamos numa perspectiva de um autoelogio que é absurdo. Quer dizer, somos ciclotímicos, somos duais, bipolares e temos muita dificuldade em nos colocarmos no centro, em vermos com lucidez aquilo que somos. E, portanto, essa incapacidade que ele resumia como uma espécie de irrealismo, é como ele utiliza a palavra irrealismo, ele acompanha-nos. Lembro muito bem de como o Eduardo reagiu quando foi do prémio do Nobel dado ao José Saramago. O Eduardo congratulou-se imenso. Porque ele diz, nós somos carentes de reconhecimento exterior. Nós não conseguimos sozinhos autodeterminar-nos pelo nosso próprio modelo. Nós precisamos desse olhar exterior para dizermos quem somos. E, em geral, a bitola, a nossa comparação, é uma comparação de negativa para nós. Quando temos alguma coisa boa, é ótimo, e neste caso, felizmente, não é nem o vinho do Porto, nem é o figo. Na altura era o figo que era o grande craque aqui dos lusitanos, não é? E então ele dizia, ainda bem que agora são as letras, que as pessoas vão sentir-se comovidas e enaltecidas por alguma coisa que é de nível cultural, criativo, e que é tão bom. E depois dizia uma outra coisa, e que além disso é atribuído a alguém que vem do nada como nós todos. E ele dizia, isto para nós é alguma coisa que nos vai modificar por completo. Claro, não conseguiu ser por completo, mas modificou-nos um bocadinho, não é? Mas ele tinha esta perspectiva. E, portanto, o Labirinto da Saudade, não me admiro nada de que o Miguel Gonçalves Mendes tenha criado aquele filme que é um objeto único, não é? É um objeto estranho, extravagante, único, belo, que não tem possibilidade de ser catalogado, não é? Mas ele criou esse objeto estranho, de facto, na base do Labirinto da Saudade, e viu muito bem, a meu entender, que foi na base de um sonho, porque a ideia psicanalítica que atravessa digamos, aqui a análise do Eduardo, ela estende-se por toda a obra do Eduardo. É como se o Eduardo visse as coisas numa perspectiva, eu diria, numa perspectiva do subconsciente sábio. Não do nosso consciente, mas do nosso subconsciente sábio. Aquilo que se chama o subconsciente latente ativo. Aquele que age em nós enquanto nós dormimos, não é? E por isso esse filme, para mim, toca-me muito, porque o Miguel nunca falou comigo, nem eu com ele, nem precisava, mas
muita gente terá sentido isso, que o Miguel coincide com um pensamento que se calhar é de muitos de nós, pelo menos é muito meu, que é a ideia de que que o Eduardo escreveu sonhando nos dois momentos, sonhando a dormir, como se a vida fosse de facto la vida es sueño, como se fosse isso mesmo, que o emblema enfim, de uma certa idade de ouro espanhola, mas ao mesmo tempo como utopia, digamos, ao mesmo tempo como utopia, uma utopia esmagada pela realidade, mas uma utopia, não é? E isso faz dele, eu creio que um filósofo único. Há pouco tempo falavam-me de que o Eduardo, porque é fragmentário, porque os seus livros são pequenos, porque, enfim, associavam com o Byung-Chul Han, este filósofo que publica em livrinhos pequenos sobre temas diversos e que está fazendo um sucesso à volta do mundo, que não aconteceu com o nosso filósofo. Mas há uma diferença que é muito grande, é que o Byung-Chul Han, ele põe a lâmpada do raciocínio, portanto a lâmpada do racional, e o Eduardo não é a lâmpada do racional que põe. Como ele é um poeta verdadeiramente no fundo, um poeta que não escolheu nem o soneto, nem o verso livre, nem a ode, nem a elegia, escolheu o ensaio. Ele pensou a partir desse subconsciente latentativo. Deu voz a essa coisa que os escritores dão e os artistas dão, que é deixar falar sem pudor o que está por dentro, sem medo de exibir aquilo que é o pressentimento e aquilo que é a palavra da desordem interior. E por isso não se pode associar uma coisa com a outra, não é? Porque são dois temperamentos e duas visões completamente diferentes. Mas, como eu dizia à Cristina, de facto, o Labirinto da Saudade é a nossa ferramenta, aquela ferramenta sociológica, política, filosófica, que nos ajuda, e literária, que nos ajuda a colocar-nos diante do espelho. Obrigada por esses esclarecimentos. Uma obra a reler. Relativamente à arte, ao domínio das artes. Sobre a arte, o professor Eduardo Lourenço ofereceu uma multiplicidade de pontos de vista, como na publicação O Espelho Imaginário, que era uma coletânea de ensaios dispersos sobre pintura, mas também através de prefácios de catálogos de pintores portugueses, artistas, homenageados por instituições culturais, museus, e por vezes em notas pessoais em folhas soltas. Ele anotava os seus pensamentos relativamente à arte. Além da pintura, também se interessava pelo cinema. Estas reflexões em torno das artes viriam a marcar o surgimento de uma nova fase na obra de Eduardo Lourenço? Eu não sei se posso dizer isso. O que posso dizer é que, de facto, portanto, a segunda metade da obra do Eduardo é muito marcada, de facto, por esse tipo de textos, são fragmentos, digamos assim, mas que é preciso, eu acho que é preciso incorporar digamos, numa reação temperamental dele. Muitas vezes penso, ele pelo menos falava nisso, e dizia que ele não se sentava o tempo suficiente em casa para criar uma obra estruturada que desse uma coluna vertebral aos pensamentos dele. E de facto ele era irrequieto, e a necessidade que ele tinha de contacto mútuo com as várias manifestações da arte não o deixavam quieto. Ele era sobretudo um interveniente. E a certa altura as pessoas pediam-lhe imenso que ele escrevesse sobre as manifestações da arte. E ele vivia numa gostosa dor.
em relação a esse aspecto, porque eles tinham sempre 30 encomendas para escrever, para catálogos, para prefácios, para introduções, para tudo e mais alguma coisa, não é? E ele vivia, eu achava que ele vivia uma tortura, mas ao mesmo tempo vivia um encantamento com isso, porque só lhe custava antes de começar. Quando começava, encantava-se com o objeto, entrava para dentro do objeto, para dentro da pintura e escrevia, não é? Então escreveu sobre os pintores que lhe pediam sobretudo, mas tendo sempre a lição dos grandes pintores. E eu digo-vos que várias vezes vi exposições de pintura com o Eduardo. Lembro-me uma vez que ele me levou ao vosso grande museu, é inacreditável agora. Como? Não, o Museu de Paris. O Louvre. O Louvre, meu Deus. Estava de tal forma colado noutro âmbito que não iria. Ele levou-me ao Louvre e havia uma exposição coletiva, mas de pintura italiana, e havia, suponho eu que era um Tintoretto, que tinha uma mesa com uma toalha, e havia os vincos, e ele aproximou-se imenso do quadro para tentar pôr os dedos como uma criança, para tentar pôr, para ver o vinco. Como é que estava o vinco? O vinco era criado pela pintura, mas era tão real que ele ia pôr a mão, quer dizer, ele queria pôr a mão no Tintoretto. Aliás, isso também aconteceu aqui uma vez numa exposição de pintura. Ele aproximar-se e aparecerem, aqui não estava tão bem guardado quanto no Louvre, mas ele aproximou-se para mexer, porque a curiosidade que tinha em tocar, em ver, em experimentar, era imensa, não é? E isso ele fazia, digamos, porque havia alguma coisa de táctil nele, não é? Ele falava muito que era uma pessoa abstrata, que era um ser de pensamento abstrato, mas dizia, o abstrato é o meu concreto. Mas eu acho que alguém que fosse, que frequentasse, digamos, os passeios dele, um pouco a vida dele, sabia que havia um mundo concreto, mas era um mundo concreto que eu acho que é o das crianças quando têm 3 anos. Que é as crianças que não sabem, que não veem o que está bem à volta delas, mas olham para o céu e veem um sinalzinho que ninguém está a ver e é a lua em quarto crescente. Ou uma pequena formiga, eu via isso, não é? Eu vi-o entrar na Bertrand, aqui em Lisboa, e ele, em vez de ir assim adiante, onde nós queríamos ir, queríamos sobretudo lanchar lá na última sala, ele foi lendo não os títulos dos livros, mas as informações que tem sobre a Bertrand, ia lendo, ia parando e lendo, parando e lendo, parando e lendo. Digamos, era movido por estímulos que nós outros não somos, não é? Ele era movido sobretudo por o estímulo de uma proximidade que o levava a associações longínquas e sobretudo associações cultas, não é? Então ele fez uma obra, portanto ele tem toda uma série de ensaios sobre a pintura, sobre música, sobre cinema, não é? A alegria dele, quer dizer, ele ficou ele gostava das atrizes da nossa época, mas ele falava muito da Anita Ekberg na Fontana di Trevi, quando ela se despiu, que para ele era uma imagem do paraíso, não é? Para ele o cinema era a imagem do paraíso. Ele falava da Gina Lollobrigida, falava da Cláudia Cardinale, são estrelas que agora os jovens já não se lembram, não é? Mas para ele aquelas formas, era a expressão da Eva, não é? Da Eva pura, lá no paraíso, e que o cinema tinha trazido. Para ele, estes gadgets que nós temos e estes pequenos ecrãs eram coisas muito, muito fora do mundo. No entanto, escreveu sobre eles.
no entanto, escreveu sobre o efeito deles, não é? Nos últimos livros dele fala sobre isso, fala sobre a cultura tecnológica, com precisão, não é? Eu ainda vi ele, quando perdia constantemente os telemóveis, era muito interessante, e eu estou a dizer isso, mas enfim, toda a gente sabia disso, não era um defeito, era a sua incapacidade de pensar, de cuidar das suas próprias coisas, dos seus óculos, das suas coisas. Lembro-me muito bem quando lhe pus o telemóvel no modo de vibração, porque estávamos num colóquio sobre o Virgílio Ferreira na Universidade Católica. Estávamos ali e eu era logo no princípio, não é? Eu pus-lhe no modo de vibração para aquilo não falar alto, não é? E o que aconteceu foi que os olhos dele, quando viu que o telemóvel se movia, não é? Que se movia, ele ficou a olhar, porque é que o telemóvel se movia? Porque o telemóvel começou a vibrar, não é? Mas a partir dali ele criou, quer dizer, quando saímos, a partir daquela vibração do telemóvel, ele começou a falar precisamente do mundo tecnológico, não é? Ele que não sabia pôr, não sabia mexer nas teclas, mas pressentia que um novo mundo tinha entrado e qual era a libertação que trazia e ao mesmo tempo a amarra que trazia. Ele foi muito claro. Então eu digo sim que nessa segunda parte, de facto, ele tem toda essa produção. Alguma era espontânea, mas a maior parte era de facto para servir os amigos, porque ele dizia: eu sou devedor a toda a gente. Eu sou devedor a toda a gente, eu devo a toda a gente. E eu dizia, perguntava, mas e não lhe deve a si? E ele dizia: eu não mereço dever-me a mim mesmo. Quer dizer, ainda hoje me comovo, digamos, porque é difícil encontrar alguém, ao mesmo tempo com uma consciência, digamos, de serviço, de entrega, de respeito pelos outros, de respeito de respeito pelo mundo, de respeito pelas pessoas, de respeito pela humanidade, que ele fazia à sua maneira, que era tentando iluminar o que os outros faziam, não é? Bom, vamos entrar agora num outro tema que assume uma importância ímpar na obra de Eduardo Lourenço, que aliás já evocou no início, que é a questão da Europa. Em Nós e a Europa, ou as duas razões, que foi publicado em 1988, Eduardo Lourenço diz: a Europa é ao mesmo tempo o modelo a imitar e o nosso desespero pela distância que dela nos separa. Esta é uma visão do final dos anos 80, perto do ano da adesão de Portugal à CE, na altura CE, agora atualmente União Europeia, mas que também se inscreve numa tradição de ensaístas que vivem fora dos seus países e que têm uma visão, por vezes, como é que é dizer, sobrevalorizam os locais do estrangeiro onde se encontram, por vezes menosprezando o que é nacional. Como é que vê, como é que entende esta citação? Como é que a interpreta? Vê como um desafio ou como uma fatalidade para Portugal? Bem, o Eduardo não corresponde bem ao estrangeirado, isto é, aquele que sai do país e que depois despreza bastante Portugal e que depois, quando regressa, não entende onde deve colocar-se, mas que, enfim, que traz, por vezes e muitas vezes, esta é a história dos estrangeirados, trazem luzes de fora que nos iluminam e que nos ajudam. E a história de Portugal, enfim, pode caracterizar-se até, sobretudo a partir do Renascimento, por isso mesmo, mas o Eduardo tem alguma coisa que é o seguinte, é que nunca despreza Portugal, nunca espezinha Portugal e sofre com Portugal.
o Eduardo sofre com Portugal. Portanto, nunca acabou por criar essa distância sanitária em relação ao país, que faz com que depois se regresse e diz, existe aqui um modelo salvador. Querem, não querem, eu proponho, mas que o faz sem paixão. Ele fez com paixão. Quer dizer, ele vivia à distância a paixão de Portugal, mas devo dizer que não viveu só a paixão de Portugal, ele viveu a paixão de França. Ele fez de França a sua segunda pátria, não há dúvida, e era implacável com a França, tal como era implacável, como foi implacável com Portugal. É preciso dizer que em relação à Europa, possivelmente quem está do outro lado a escutar aqui as minhas palavras saberá melhor do que eu, mas é verdade que a heterodoxia começa precisamente com um texto sobre Portugal e Europa, não é? E, portanto, já era essa ideia de que Portugal precisava, portanto, só se definia olhando para a Europa. E depois, no livro que apresentou, Portugal hoje, portanto, Portugal e Europa, as duas razões, faz a distinção juntando Portugal e Espanha, por oposição, portanto, uma Europa, uma Península Ibérica barroca, com distinção entre Espanha e Portugal, claro, porque ele a certa altura diz aí uma coisa muito interessante, é que Portugal, ao mesmo tempo que ainda criava os Lusíadas, que é a epopeia do mundo antigo, Cervantes criava ao lado Dom Quixote, que é a epopeia do mundo moderno. E ele faz essa distinção muito bem feita, mas junta-nos, não é? No mundo, como um território que não teve montanha. Ele a certa altura, não sei bem se é aí, se é num outro sítio, mas de qualquer forma define-nos como territórios que não conheceram montanha e que ao não conhecer a montanha, ao não terem criado o ensaio, se deixaram envolver por um pensamento não livre, e ele é de facto pela libertação de um pensamento crítico, não é? Ora bem, o que acontece é que se os textos, se é que eu estou certa, mas os textos antes da adesão de Portugal à então CEE, são textos que mostram, que balizam muito a nossa diferença em relação à dita Europa, a Europa das luzes. Eu acho que depois o Eduardo, sobretudo com a Europa desencantada, mostra uma outra coisa, que é a Europa, ela própria, ele começa a vê-la como uma catástrofe. Quer dizer, o tema que ele via, o mesmo olhar especulativo que ele tinha em relação a Portugal, ele passa a pôr Portugal na Europa, fazendo parte desse mesmo barco, em que nós somos uma parte do barco, mas uma parte do barco, digamos, que tem um problema de redenção, como há bocadinho disse. E a partir daí, portanto, a Europa Desencantada é de facto um livro sobre os males da Europa, mas eu sublinho sempre com a mesma ideia de que existe um oxímoro que atravessa estes pensamentos, que é a ideia de que depois da última página o sentimento é de que há um caminho a abrir que é o oposto daquilo que estamos a trilhar. O Eduardo não é um político, não é um sociólogo, não é alguém que apresente medidas, não é o cirurgião, mas digamos é aquele que faz o diagnóstico, e faz o diagnóstico colocando de tal forma o diagnóstico doloroso que só há uma saída, que é alterar o mundo, que é alterar, que é modificar. E a posição que ele teve sobre política, que ele teve sobre, por exemplo, a relação da Europa e da França com a Líbia, por exemplo, tudo isso era sempre na ideia de que havia outra solução, de que a violência não era a solução. Portanto, ele tinha no fundo uma utopia, que era a da, portanto, retira-se pelo seu
pelo lado negativo, como numa fotografia que deixa o negativo. Ele faz a fotografia, vamos ver o negativo, e o negativo é não retirar a violência onde ela está. É não ir para, não causar dificuldade aos seres humanos, pô-los no mesmo, dialogar com eles com os mesmos olhos. Isto é, ele está numa posição já bastante diferente daquilo que o Joseph Conrad viu. O Joseph Conrad viu as coisas no início do século, em 1902, com o coração nas trevas, como ele viu como uma vergonha colonial. Os ingleses e os belgas e enfim, os europeus como uma vergonha porque faziam mal aos seres humanos. Mas há uma diferença, é que o Eduardo, de facto, passado 70 anos, começa a dizer, cuidado, porque nós todos somos igualmente humanos. E eu acho que no Labirinto da Saudade é muito interessante ver, espero ter aqui à mão, está aqui, é muito interessante como ver o Labirinto da Saudade. Às vezes a gente esquece qual é a epígrafe do Labirinto da Saudade. A epígrafe do Labirinto da Saudade é uma passagem, é um texto do Mouzinho da Silveira, que diz assim: os portugueses se atormentam e perseguem e se matam uns aos outros por não terem entendido que o reino, tendo feito grandes conquistas, viveu por mais de 3 séculos do trabalho dos escravos, e que, perdidos os escravos, era preciso criar uma nova maneira de existência, criando os valores pelo trabalho próprio. Isto é, digamos, o frontispício do Labirinto da Saudade. Portanto, o Eduardo, aqui não é até bem explícito isso, mas depois percebe-se nos ensaios todos que, no fundo, aliás, sobretudo quando ele tem os textos sobre o mundo colonial português, que lhe dá um volume inteiro, quando ele fala, de facto, do outro, não como um outro diferente, mas como um outro que é o meu semelhante, e o princípio da alteridade ser um princípio de identidade idêntica à minha. Isso ele fala, digamos, como um homem, digamos, da modernidade absoluta e um homem do humanismo absoluto, não é? Portanto, quando me diz... portanto, a questão que a Cristina põe da questão da Europa, eu penso que ele foi com a Europa tão implacável quanto foi com os Estados Unidos, por exemplo, porque eu tenho a ideia de que ele pensava alguma coisa que nós hoje, para nós é muito claro, e falta-nos o texto dele hoje, falta verdadeiramente, falta a Portugal e falta à Europa um texto dele. Ele pensava aquilo que nós hoje todos pensamos, que os impérios são sanguinários. Todos os impérios são sanguinários e a lógica de todos é o mesmo, é uma lógica adolescente de quem é capaz de esfacelar mais o rosto do outro. Portanto, é um grande ringue de boxe, quem é que leva o outro ao chão, não é? E que, portanto, que essa tal janela aberta para o nada está precisamente nessa tentativa brutal, cainita, própria de Caim, de querer matar Abel. E isso, de facto, é uma perspectiva muito forte no Eduardo, e eu penso que quando se coligir as peças todas dele e se perceber que há, de facto, uma evolução, mas ao mesmo tempo uma grande coerência que vem desde os primeiros textos, desde as heterodoxias até o último texto, eu tenho a ideia de que se compreende que há uma lição de humanismo profundo que este homem, que passou do século XX para o século XXI, deixou para nós. Bom, Lídia Jorge, o tempo vai passando, nos ultrapassamos a uma hora,
poderíamos ficar aqui todo o dia mesmo a falar sobre Eduardo Lourenço. Vou-lhe perguntar mais uma pergunta. Perante tão aliciante obra, que continua a revelar-se indispensável, que conselho deixa a um futuro ou uma futura leitora de Eduardo Lourenço? Uma tarefa complexa. Sim, é muito. Portanto, eu sou tentada, digamos, a fazer o meu próprio percurso, digamos assim. Eu aconselharia, por exemplo, a um jovem de 18 anos que não conhece Eduardo Lourenço, não é? Eu era capaz de aconselhar a começar precisamente pelo início, pelas heterodoxias, pela primeira heterodoxia, quer dizer, ir por aí adiante, não é? Depois, talvez, o Labirinto da Saudade, penso que é uma análise fulcral, e depois deixar ao acaso, porque as coisas ainda não estão, digamos, ainda não está feito isto que está a tentar de ser feito pela Margarida Calafate Ribeiro e pelo professor Roberto Vecchi, que é criar uma geopolítica do pensamento, talvez para um jovem, digamos, que se interessa pelas ideias e pelo pensamento, que entrar por textos secundários. Eu não aconselharia a entrar por textos secundários, textos sobre Eduardo Lourenço logo. Eu colocaria diante da própria obra do Eduardo, porque há um encanto na obra dele, que por mais que nós nos esforcemos quando falamos, não consegue passar, não é? Porque precisamente são peças literárias, as dele. Então eu acho que vale a pena começar por textos os fundamentais do pensamento, que se apreendem com mais facilidade, perdão, que é precisamente a heterodoxia 1 e depois o Labirinto da Saudade, e então depois ir para um livro, aí assim, por exemplo, neste caso uma geopolítica do pensamento, que depois já de um jovem ter percebido que há este tipo de linguagem, este tipo de atração do texto que ele propõe, então depois guia-se através destes textos para saber que temas escolher, onde encontrar o que pretende, que visões encontra em determinados livros e, portanto, a partir daí sente-se guiado e procurará por si. Eduardo Prado Coelho, na obra A Mecânica dos Fluidos, dizia: não é fácil ler Eduardo Lourenço. Ele tinha escrito um artigo nesse livro que se intitula Eduardo Lourenço, um rio luminoso, mas dizia que, pronto, não era fácil. Uma última questão ainda, gostaria de compartilhar alguma recordação de um momento especial que tenha vivido ou tenha assistido em relação ao professor? Bem, aqui de certa forma um pouco involuntariamente fui dizendo algumas coisas, não é? Bem, é preciso dizer que o Eduardo Lourenço faz muita falta aos seus amigos. Nenhum de nós que cá ficou tem a capacidade de alegria, de envolvimento, capacidade de pensar digamos, se é que isto se pode dizer, as superestruturas do pensamento para a vida cotidiana, com a mesma elevação, com a mesma graça, com a mesma o encanto para a vida. Eu talvez possa recordar um episódio muito preciso, porque tenho datas muito precisas por várias razões, o episódio que aconteceu, que foi aquele ano, já não me lembro bem em que ano foi, em que Portugal foi campeão. Foi 2016, creio eu, foi campeão da Europa, não é? Que deu uma grande felicidade aos portugueses, ainda por cima criou aqueles problemas todos com a França, não é? Aquelas imagens ternurentas, que eu lembro-me de um menino português que fazia festas num francês que chorava, num homem francês que chorava por terem perdido o campeonato. Ora bem, o que aconteceu que no dia 18 de junho o Eduardo Lourenço estava num jantar conosco, com a minha família, com vários amigos, estávamos no Pão de Canela, ali na Praça das Flores. E
de repente percebemos que estava a passar estava a dar a primeira partida desse campeonato, e que era Portugal com a Áustria, e era 0-0, e tinham dito que a Áustria era muito friquinha e que Portugal era muito forte e que nós iríamos ter 3, 4, 5 golos sobre a Áustria. Só que aquilo passou da primeira parte para a segunda, não havia golo nenhum nem de um lado nem do outro, e a certa altura o Eduardo não conseguia comer, não conseguia olhar para a televisão, não era televisão, sim, a televisão estava ao fundo, mas estava sem som, e havia alguém que tinha uns fones nos ouvidos e ia fazendo um relato dizendo o que estava a acontecer. Bem, foi um jantar surreal, porque ele dizia que horror, que vergonha, punha as mãos na cara, como uma criança, e dizia: isto é o nosso segundo Alcácer Quibir. Achava, quer dizer, estava num sofrimento completo. Bem, esse jantar passou, e não sei se se lembram que depois foi a Hungria, e com a Hungria Portugal voltou a empatar 3-3, e portanto, ainda que fosse mais animado, aquilo não resultou, e que no final ele disse: não foi, desta vez, os outros marcaram mais um e pronto, e lá se foi, estamos outra vez na mesma. Só depois, quando penso que foi com a Croácia, que nós conseguimos pôr um golo, não é? O Eduardo telefonou-me, porque aí estávamos já longe, ele tinha ido para a França, e começou a telefonar-me a dizer que, bem, agora ao menos, mas já não vamos lá, não é possível, os outros têm 4 e 5 golos. Bem, a coisa só se equilibrou, porque voltámos outra vez a empatar, com o País de Gales 2-0. E o País de Gales, acho que foi na parte da tarde, não verifiquei, mas pode-se verificar. Porque eu estava no Algarve e estava a comprar plantas num viveiro, e o telefone tocou, e era o Eduardo. E era o Eduardo com uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que eu nem percebia o que ele dizia. Ele dizia: vamos à final, nós vamos à final, nós vamos à final. Digo-vos que o entusiasmo do Eduardo era absolutamente infantil e adolescente, até ao momento em que se deu a partida. E quando se deu a partida, aí em Paris, foi um sofrimento grande. No intervalo ele telefonou. E depois, no final, eu não sei, mas a voz dele estava coberta de suor. Não estava perto dele, mas achei que a voz estava coberta de suor. E ele só tinha um grande desgosto. É que no momento em que a Torre Eiffel poderia ter ficado pintada de verde e de vermelho, a cor da sua pátria, os franceses tinham tido a deselegância de não ligar as luzes da Torre Eiffel. Para ele foi uma espécie de símbolo, o que tínhamos sido rechaçados, que não tínhamos sido acolhidos, que a França tinha perdido la politesse, que a França tinha perdido la délicatesse, que a França tinha perdido a sua capacidade de admirar os outros, que era de novo a França chauvinista. E nós também não tínhamos sido capazes de vencer, mas não tínhamos sido capazes de brilhar simbolicamente nas terras de França. Então, isto dá a dimensão, não é, do Eduardo. E eu estou a contar isto, pode parecer uma espécie de inconfidência, mas acreditem que, falando com qualquer amigo, isto é o mínimo que nós podemos dizer sobre a alegria de viver do Eduardo, a forma como ele partiu, mas quem o conheceu mantém-se, não é? E seguindo aquela visão dos mexicanos sobre a morte, enquanto nós lembrarmos alguém, estiver na nossa memória, não morre, não. E eu acho que é isso mesmo que acontece com o Eduardo, que está aqui diante de nós. Muito obrigada, Lídia Jorge, foi um prazer. Penso, se ainda tenho um bocadinho de tempo para deixar a palavra ao público, que de certo terá questões para lhe colocar. Eu já vi alguém que, Roberto Perezio, boa tarde, Roberto,
Ele diz: boa tarde, eu sou da Sicília. Gostaria de perguntar se na obra de Lourenço está também uma referência ao tema de Portugal e o Mediterrâneo, como no livro de Orlando Ribeiro, e em geral a relação de Lourenço com a Itália. Eu não posso dizer concretamente, mas de certeza que sim. Através da pintura, através enfim, e penso possivelmente estará aqui no ecrã, estão tantas pessoas, tantos ouvintes, com certeza que conseguirão dizer aquilo que eu não consigo dizer. Eu só, neste momento, não me lembro de algum artigo concreto, mas através da pintura, através da interpretação que faz da Europa e de Itália, de certeza que haverá imensa matéria. Talvez até seja uma boa, digamos, um bom tema para os estudantes e para os professores e estudiosos de Itália mergulharem na obra de Eduardo e com certeza conseguirem fazer uma sistematização do interesse que Itália, penso eu que sobretudo através da arte, mas que Itália como objeto do seu pensamento estará presente. E há um outro espaço, que é o espaço dos jornais, porque há muita matéria que está nos jornais e a reação, ele ia tendo permanentemente, a reação que ia tendo à política dos vários países da Europa e não só, com certeza que encontrarão matéria para perceber qual é o pensamento do Eduardo sobre a Itália. Pena não se poder ser mais esclarecedora. Ficaram desanimados com a minha incapacidade de responder concretamente a uma... Eu tenho aqui uma pergunta da professora Agnès Leveco. A professora Agnès Leveco pode abrir o seu micro, se quiser, e pode dialogar com a Lídia Jorge. Não sei se ela me ouviu. De que se trata? A professora Agnès Leveco. Agnès Leveco. Está a assistir. Pode ativar o seu micro, professora. Não? Não? Ah, Já está. já está, pronto. É que estava a ver que não. Sim, querida Lídia, queria fazer uma pergunta que regressa um pouco à sua amizade com o Eduardo Lourenço, que depreendemos muito bem das suas palavras. E porque estou muito curiosa de saber quais eram os livros, os seus romances que Eduardo Lourenço, de que Eduardo Lourenço gostava mais, preferia ou gostava mais, porque com certeza tiveram conversas acerca desses livros. Bem, com o Eduardo aconteceu uma coisa muito interessante. Ele começou por ter pareceu-me, não é? Ter um grande apreço, porque falava aos alunos, perdão. O Dia dos Prodígios e o Cais das Merendas foram livros que, enquanto ele foi professor em Vance, ele usou, parece que usou bastante. Depois sei que houve um livro que lhe tocou particularmente, que é um livro que tem por título O Vale da Paixão, e que é La Couverture du Soldat, em francês. Ele aí via nesse livro digamos, alguma coisa associava a uma tragédia grega, e o facto de, ele dizia, é um livro em que a filha carrega permanentemente o caixão do pai às costas. Era um livro que ele gostava muito.
No entanto, o livro que eu acho que ele mais gostou foi Os Memoráveis, e deu-se o caso muito interessante, que eles tinham um projeto, pelo menos dizia-me que tinham um projeto de escrever uma vez alguma coisa prolongada e pensada sobre os meus livros. Várias vezes a editora me disse: vamos pedir alguma coisa ao Eduardo. Eu via-o sempre de tal modo atrapalhado com tantos pedidos que nunca, jamais lhe pedi fosse o que fosse. Mas quando houve uma reedição especial dos Memoráveis, um editor pediu-lhe para as edições da RTP, pediu-lhe, e ele ficou muito feliz e disse-me que ia escrever. Então começou várias vezes, durante meses, ele dizia como começava, como iria começar, e podem acreditar que ele nunca conseguiu escrever o texto, porque ficou na altura completamente doente. Isso foi alguma coisa muito, muito doloroso para mim, sobretudo para ele, eu acho, porque eu genuinamente percebi que ele queria, mas ele, naquela altura, ele já não conseguia escrever. E eu fiquei, portanto, com não sei que livros de facto é que ele gostaria. Houve um projeto que não foi feito, e ainda bem que não foi feito, ainda bem que não foi feito. Assim eu sinto que não, digamos, talvez seja um bocado, nem sou bem capaz de explicar, mas acho que foi bom ele não ter feito, hoje acho que foi bom. Mas houve alguma coisa que subjou disso, que foi quando o Dia dos Prodígios fez 30 anos, fizeram em Lolé, lá no Algarve, na minha terra, uma exposição em torno do Dia dos Prodígios e uma série de conferências. E o Eduardo fez uma conferência sobre o Dia dos Prodígios, que foi alguma coisa absolutamente tocante. Durante uma hora ele falou do Dia dos Prodígios, que ele tinha levado, perdia as páginas, não sabia onde as páginas estavam, mas depois encontrava outras e lia. Foi uma coisa extraordinária aquela conferência. E depois de tudo isto, essa conferência perdeu-se. E eu pensei, o único texto que eu tinha do Eduardo, com alguma sistematização, era sobre o Dia dos Prodígios, e não o tenho. Há cerca de mês e meio, ao dar voltas aqui em casa, foi como se fosse eu nem sei bem explicar ainda, não é que encontro uma cópia dessa conferência, que felizmente neste momento tenho, uma amiga passou-me para, enfim, escreveu, digitalizou, tenho agora em papel, e é de facto notável, porque ele que tinha perdido os papéis, ele trazia para a conferência, ele trazia um guião, mas depois perdeu os papéis. E, portanto, teve de improvisar a partir de passagens dos Dias dos Prodígios que tinha assinalado. E a partir apenas dessas páginas, ele construiu uma arquitetura em que ele nem falava da revolução, ele falou sobretudo da relação do amor entre as figuras. E é alguma coisa fresca, nova, jovem, como se fosse um miúdo hoje que tem 17 anos que lê-se pela primeira vez aquele livro. Então, o que é que eu lhe posso dizer? Que do Eduardo hoje tenho a única prova que eu tenho, a prova provada, é de que ele gostou do meu primeiro livro. E isso talvez seja simbólico, não sei, talvez seja. Muito obrigada. E fico feliz por ele ter gostado muito do Val da Paixão, que também para mim é muito importante. Ora bem, de novo, o Roberto Perezio coloca uma questão: quem ficou em Portugal para continuar a obra de Lourenço como consciência crítica? Onde está? Eu gostava de ver o rosto. Perezio, ele não vemos, mas se ele quiser pode abrir a sua câmara e o seu micro. Se ele nos está a ouvir...
Bem, não está. Eu vou dizer, sim, há vários nomes, talvez nós, bem, José Gil está aí, não é? E José Gil é, viva Roberto, viva Terésio, viva, está aí e portanto ele, José Gil é um grande pensador, não é? De certa forma tem sido um bocado obscurecido pela aura do Eduardo, mas tem um pensamento autónomo, aquele livro que nos define como um país, os portugueses como alguém que tem medo de existir, é de certa forma, não posso dizer, porque não é verdade que ele seja um discípulo, seria diminuir de certa forma o José Gil, não é? Porque ele tem um pensamento tão autónomo, tão próprio, que não se pode dizer isso, mas mantém, é alguma coisa dentro da mesma linha, talvez porque o objeto é o mesmo e portanto é impossível não dizer algumas coisas semelhantes sobre o mesmo objeto. Perdão. Depois eu diria que a figura outra é o Viriato Soromenho Marques. Viriato Soromenho Marques também é uma pessoa que pensa como portanto que tem uma altura de pensamento, que é capaz de interpretar o país, que interpreta a cultura, a civilização, não é? Também outra pessoa que o tem feito é Boaventura Sousa Santos, que também tem toda uma produção numa outra visão, uma visão diferente do Eduardo, porque o Eduardo não é tão lutador, digamos, o Eduardo não tem a perspectiva do Boaventura Sousa Santos, que é muito por isto que hoje chamam o Sul global, a ideia de que há uma expiação portuguesa, que há uma expiação a fazer do norte para o sul. O Eduardo não o fazia nestes termos. O Eduardo não o fazia bem como uma expiação, mas como uma redenção. Há aqui uma diferença. Estes termos que eu estou a utilizar é para pôr um distinguo na questão, porque a perspectiva é diferente. Ainda que os dois sintam que há, que há uma dívida, a dívida é paga de maneira diferente, quer portanto pelo Eduardo, diferente do Boaventura Sousa Santos. São perspectivas diferentes. Por alguma coisa o Boaventura Sousa Santos é eminentemente um sociólogo, não é? Enquanto que o Eduardo é sobretudo um filósofo. Mas e depois eu sei e tenho contactado com vários rapazes jovens e raparigas, mas sobretudo rapazes jovens que pensam, que estão a pensar. As universidades têm bastantes nomes, mas ainda não consigo. Há o Gonçalo Marcelo, por exemplo, que tem uma produção já muito interessante, mas digamos, estão a fazer-se, digamos, estão escondidos aqui um pouco para a Europa, porque agora todos vão para a Europa, ou todos vão para os Estados Unidos e assim, mas estão escondidos por aí como o Eduardo nos anos 50 e 60 estava em Montpellier e por outros sítios, e ainda só se falava deles em poucos espaços. Agora eu queria dizer o seguinte, é que onde eu sinto mais falta de vozes como a do Eduardo, como a do José Saramago, como a do Virgílio Ferreira, com pessoas com capacidade, como o José Cardoso Pires, com capacidade de intervenção, é nos jornais, digamos. Nos jornais falta darem crédito às pessoas que pensam. As pessoas que pensam, digamos, quase não têm espaço, porque também os jornais quase não têm espaço em Portugal, não é? E estão cativos naturalmente por outro tipo de pessoas que reagem, não é? Mas Portugal precisa dessas vozes, sim. Acho que não está havendo espaço para as pessoas pensarem e com autoridade. Há uma autoridade e, sobretudo, há muitos que escrevem, mas faltam gravidade e falta-lhe, como é dizer, força, capacidade
se imporem. Por exemplo, há uma mulher como a Irene Pimentel, uma mulher que escreve e que reage bem e que, isto é, que está atenta. Há cronistas como, por exemplo, o Pacheco Pereira, que tem uma capacidade de interpretação crítica permanente e faz aquilo que é bom fazer num país, que é ser o nosso dialogante, não para concordarmos plenamente, mas para termos motivo de resposta, não é? E para termos esclarecimento e motivo de resposta. Isso vai havendo, não é? Mas eu penso que faltam essas vozes com grande autoridade, neste momento não estão cá. O Roberto faz alusão a Eugénio Lisboa, coloca a questão, Eugénio Lisboa entraria nessa lista que vem agora de dizer? Sim, o Eugénio Lisboa, ele é uma pessoa que pensa muito bem e assim, o Eugénio Lisboa, eu penso que neste momento se deixou contaminar, e ele que me perdoe se isto lhe for dito, mas que se deixou contaminar um pouco por esta verve de incontinência das redes sociais. Não sei se pratica as redes sociais, mas o que me enviam do Eugénio Lisboa, eu gostava de que o Eugénio Lisboa voltasse atrás, porque o Eugénio Lisboa, por exemplo, nunca gostou nunca compreendeu que se desse o prémio Nobel ao José Saramago. Mas quer dizer, ele o que fazia com uma demonstração serena, não é? E isso é válido, não é? E hoje eu acho que a sua demonstração está muito à flor da pele, porque toda a gente está, neste momento, os pensamentos das pessoas estão, digamos, contaminados por uma histeria de reação que nos está tirando a luz do espírito, a ideia de que no diálogo se deve ouvir a outra pessoa e quando não concordamos que não deve haver insultos, parece que está desaparecendo, não é? Que a análise literária ou a análise da arte e a análise do pensamento deve-se fazer quando se lê as obras completas ou quando se pondera o tempo suficiente para que saia alguma coisa com fundamentação. E eu acho que a rapidez, talvez também a facilidade dos meios que estão à nossa disposição, nos conduzam digamos, a um imediatismo sem profundidade e a reações muito epidérmicas. E, portanto, eu acho que vale a pena seguir o Eugénio Lisboa. Eu acho que vale a pena. Mas colocando, quer dizer, fazendo um desconto. Fazendo aquele desconto que nós temos de fazer a quem neste momento responde muito rapidamente, não é? Eu gosto de um pensamento ainda lento, não é? Aquele que vem do tempo do Eduardo, que é um pensamento lento, um pensamento que precisa de que se leia 3 e 4 vezes o mesmo parágrafo para percebermos todas as bound forms que estão lá, não é? Todas as palavras cheias, os sentidos cheios que lá estão, não é? Não sei, é isso que eu tenho para dizer. Agora não estou a ouvir. Pronto, cortaram o som. Se calhar já chega mesmo, não é? Estamos se calhar a amassar as pessoas. Ora, o Roberto agradece, muito obrigada, Roberto, pelas suas questões. Não sei se haverá tempo. Uma última questão, aproveitem, porque a Lídia Jorge está aqui para vocês. Não? Não, eu coloco uma, só uma, prometo. É a última. Projetos literários, Lídia Jorge, neste momento, da sua parte. Os projetos literários são muitos, sabe, a Natália Correia, a última vez que a vi, dizia que tinha 7 projetos. E depois
foi a última vez e já não teve mais, já não realizou nenhum. Eu espero ter 7 projetos e realizar alguns, não é? Mas são projetos, e os projetos são ainda sonhos, não é? E para falar de sonhos tem de se ter um outro espaço, não é? Mas sem dúvida alguma que, para lhe responder com sinceridade e sem brincar, eu tinha um texto que estava a escrever antes de escrever Misericórdia e interrompi, e agora o meu trabalho está sendo voltar atrás. Entretanto passaram 4 anos e está a ser muito difícil porque parece que o mundo é outro. Em 4 anos houve a epidemia, chegou a guerra, as sociedades estão iriçadas por completo e o mundo é outro. E eu tenho a ideia de ter ali nas mãos um projeto arcaico e que não sei bem o que lhe hei de fazer. E, portanto, é com isso que estou a enfrentar, retomar um projeto que na altura me dava todo o entusiasmo e neste momento tenho a ideia de que sei demais para aquilo que está ali, de que perdi ingenuidade, de que ganhei dentro do mundo da vida esperançosa, parece que perdi uma crença que eu tinha de que as pessoas se entendessem e que eu não escrevia sobre isso propriamente, mas subjazia, não é? E neste momento está tudo muito, preciso de uma esperança, não é? Preciso de uma esperança agora para eu retomar a escrita como estava antes de tudo isto acontecer. Eu despeço-me, porque com certeza já estão cansados de mim e eu desejo que... Eu vou terminar, vou concluir. Portanto, só há uma questão da professora Agnès Davico que pergunta se a tradução de Misericórdia está prevista. Penso que sim, não é? Mas para quando? Sim, penso que em setembro que está tudo preparado portanto, para o final do verão, princípio do outono, penso que no início de setembro que Misericórdia chamar-se-á Misericórdia. Não? Não é assim? Sim. É, Misericórdia. Não sei se o nome, se a palavra é tão dramática, religiosa e difícil como é em português. E vejo que fica a dúvida. Está bem. Pronto, mais um comentário que diz que é sempre um prazer ouvi-la, da Alina Duarte, e vamos ter que terminar por aqui, porque já ultrapassamos bem o tempo. Portanto, agradecemos à nossa convidada Lídia Jorge por este belo encontro em torno da figura inesquecível de Eduardo Lourenço no panorama cultural português. As obras de Eduardo Lourenço e de Lídia Jorge encontram-se à vossa disposição na nossa biblioteca. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e às pessoas que assistiram aqui também na biblioteca e que participaram nesta sessão, com questões e comentários, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros, que ocupou de toda a parte técnica deste evento. Este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Recordamos que os próximos encontros da Biblioteca Gulbenkian decorrerão durante o mês de junho, via Zoom, por volta das 17h30. As datas serão comunicadas em breve. Uma vez mais, muito obrigada a todos, muito obrigada Lídia Jorge, e desculpe termos ultrapassado o tempo. E espero que nos voltemos a encontrar, talvez em Paris, para a apresentação de Misericórdia. Quem sabe? Espero que sim. Obrigada. Obrigada. Cumprimento todos. Obrigada por tudo. Todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço. Obrigada. Obrigada. Assistir aqui. Muito obrigada.